Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal, hoje trazendo a seguinte discussão: quais são os elementos de uma boa tradução? O que precisa ter uma tradução para ser classificada como boa? Por exemplo, a tradução que você usa hoje, você considera ela uma boa tradução, né? E caso sim, quais são os critérios que você usa para fazer essa determinação? Quando falamos em tradução, estamos nessa linguagem, nesse contexto de tradução, estamos falando que, ou então estamos diante da seguinte questão: você tem uma língua chamada língua-fonte, né, onde está depositado ali o texto que você quer traduzir, a mensagem que você quer passar, e ela está numa determinada língua, em um determinado contexto. Então, seria a língua-fonte. E você tem uma língua chamada língua receptora, que é a língua que você quer passar essa informação que está em outra língua. A ideia básica é o seguinte: existe uma mensagem, essa mensagem ela tem um limite geográfico ali, há um limite cultural, ou seja, ela não consegue transpor ali, porque as outras pessoas não conseguem entender aquela linguagem, aquela língua que aquela mensagem importante está colocada ali, foi depositada. E aí, para romper essa barreira, você vai fazer uma tradução. E na tradução, quando você fala em tradução, você está diante da ideia de transferir, né, de passar um texto ou uma mensagem ali, um significado de uma língua receptor, de uma língua fonte, né, que é a língua original, para uma língua receptora, sendo que o desafio você vai ter que ser fiel a essa língua original e também vai ter que ser claro ali na sua língua receptora para que o seu leitor, você mesmo que vai ler, consiga entender claramente ali o que foi colocado na proposta original, que é aquela língua, a língua fonte, tá bom? Então, estando diante disso, você está trabalhando diante de duas questões, que é a forma, ou seja, existe toda uma estrutura da língua original que foi colocada, e existe uma cultura ali por trás de toda uma estrutura da língua, e aí quando você vai, por exemplo, e aí estamos diante daquilo que chamamos de forma, né, a forma. O significado você consegue extrair, e é um grande desafio do tradutor, identificar qual é o significado ali que você tem, né? Então, qual é o significado que nós temos ali? Então, tem toda essa problemática aí. E diante desse significado aí que você tem, né, você pode pensar qual é o significado que o autor pretendeu, o que ele realmente disse aqui. Então, é o desafio, primeiro, aí do tradutor é descobrir esse significado. Depois de descobrir esse significado, ele tem que pensar, porque ele tem que ser fiel ao texto original, então ele tem que descobrir esse significado, né? Depois que ele descobre o significado, ele tem um compromisso também com a língua receptora, com seus leitores, né, com seus leitores ali, e aí ele vai pensar como que eu digo isso aqui na minha língua, como que eu falo isso aqui para que seja entendido também na minha língua, tá? E aí você está diante dessas questões. E falando dos elementos, agora propriamente dito, alguns elementos, você tem vários elementos, mas iremos citar pelo menos 3 elementos aqui que caracterizam uma tradução como uma boa tradução. Lembrando que hoje você tem ainda alguns que defendem que você deve ter uma tradução literal mesmo, como está, vírgula, ponto, qualquer coisa que tiver no original você deve passar para outra língua, só que isso tem algumas complicações também. Então, beleza, né? Nessa análise aqui, desse vídeo, vamos trazer 3 elementos. O primeiro elemento que nós vamos citar é o elemento da exatidão. Você tem que fazer uma tradução que seja exata em relação ao texto original. Essa é a primeira preocupação do tradutor ali, é ser exato concernente ao texto original. Então, essa transferência tem que ser uma transferência ali o mais possível exata, né? Que ele conseguir fazer, né, ser mais exato possível concernente ao significado que ele já colocou ali, tá bom? Então essa é a primeira ideia, né? Você vai pegar, ser mais exato possível ali com a mensagem que você está traduzindo, né, a mensagem original. E aí o que causa, por exemplo, uma não exatidão, inexatidão de uma tradução? O que torna uma tradução não exata? É, por exemplo, quando tem omissões, o tradutor ele omite palavras que vão comprometer drasticamente, ou estruturas que vão comprometer drasticamente a mensagem que ele quer traduzir, que ele quer passar, tá? Então vai comprometer, isso é uma tradução não exata. Tem outro elemento também, que é quando o tradutor ele acrescenta alguma coisa que vai comprometer drasticamente o sentido do texto. Isso também é uma forma de tornar aquela tradução algo não exato. E aí você tem também quando o tradutor ele modifica o texto por alguma outra razão. Então, isso vai tornar o texto um texto não exato em relação à proposta original, à proposta inicial. E aí, dentro de tudo isso aqui, nós temos também o outro elemento, o segundo elemento, que é o elemento da clareza. No elemento da clareza, você vai se perguntar, o leitor,
ele está compreendendo o texto, né? Como que esse leitor está compreendendo o texto, né? Isso é um dos grandes desafios. Como nós estamos entendendo esse texto, se o leitor está entendendo esse texto da mesma forma que o autor original pretendeu, o sentido que ele está adquirindo é o mesmo que o autor pretendeu colocar, o que ele colocou no texto. Esse é um dos grandes desafios que você tem hoje aí concernente isso aí. E aí, diante disso aqui, nós temos na Bíblia textos que são absurdamente difíceis de compreender já no seu nascedouro, né? Os textos que são, devido à mensagem que ele traz, devido à estrutura que ele tem, ele já é um texto difícil por natureza. E o tradutor ele tem que se esforçar muito mais para tentar compreender alguma coisa, e tem textos realmente que eles não são compreensíveis. Prova é que alguns tradutores, em algumas passagens, eles apenas transliteram ali a palavra, porque não dá para saber qual é o sentido daquilo ali direito, assim. E aí tem toda essa discussão que quem já estudou um pouquinho de tradução já sabe o que está acontecendo, tá? Então, uma das preocupações na clareza é o meu leitor, o leitor está entendendo exatamente aquilo que o autor quis colocar, ou ele está entendendo outra coisa, né? Isso é uma preocupação que o tradutor deve ter, tá? E aí, diante de tudo isso, nós temos textos difíceis e também devemos citar nesse momento, né, textos que, aliás, devemos citar desde o início, e deve ser uma coisa clara, que o Espírito Santo, como aquele que, de alguma forma, inspirou o texto, né, e também ali ele está cuidando, preservando o texto, tem significados que realmente são discernidos espiritualmente, tem que ter essa noção também, tá? Então, basicamente é isso, o segundo elemento. E o terceiro elemento que você tem seria o elemento da naturalidade. Não adianta você traduzir um texto que o leitor ele vai dizer, esse texto não é como eu falo, ele não vai entender. Tem que ter cuidado também com as expressões idiomáticas, né? As expressões idiomáticas são aquelas que elas são usadas em uma língua para trazer uma mensagem, por exemplo, a mensagem metafórica, né? Alguém morreu de rir, ninguém morreu, né? É apenas uma forma de dizer que a pessoa riu abertamente. A pessoa colocou o pé na jaca, né? Morreu, dependendo da região, isso tem um sentido diferente. Essas expressões idiomáticas, o tradutor tem que ter cuidado, porque elas só fazem sentido naquela língua. Se você vai dizer, eu tenho que traduzir isso aqui, sempre traduzir essas expressões ao pé da letra aqui, às vezes o leitor ele vai ter aquela tradução pesada, que ele vai dizer assim, olha, eu não consigo entender nada da Bíblia, a Bíblia é muito complexa, eu não consigo entender. Às vezes não é uma questão espiritual, um segredo oculto. Às vezes a questão do português que o próprio leitor ele não conseguiu ali captar aquela ideia, porque às vezes é um português antigo, arcaico, muito rebuscado, tem tudo isso. Então o elemento da naturalidade é importante para que a tradução seja considerada como uma boa tradução, tá? Então é basicamente isso aí que queria colocar nesse vídeo aqui, esses três elementos. Quais são os três elementos? O primeiro elemento é o elemento da exatidão. O tradutor tem que buscar essa exatidão. O segundo elemento é o elemento da clareza, né? E o terceiro elemento, o elemento da naturalidade, são os elementos básicos que deixam uma tradução, assim, classificada como uma boa tradução, tá? Então, e você, o que você acha? Deixe nos comentários aí quais os critérios que você acrescentaria a essa lista para ser classificado uma tradução como sendo uma boa tradução. Quais são as traduções que você considera como boas hoje, né? Quais são as traduções que você não confia, né? Então, comenta aí, deixa nos comentários. O tradutor sempre vai ter aquela liberdade, aquela necessidade de adicionar palavras ali para fazer sentido na língua receptora. Como eu falei em vídeos anteriores, nós temos culturas em que os verbos aparecem, línguas no caso, aparecem apenas, em sua maioria, na voz passiva. E quando o tradutor vai colocar um verbo que está no texto original na voz ativa, ele vai comprometer também o leitor. Então tem todas essas questões aí. Beleza? Basicamente era o que eu queria colocar nesse vídeo de hoje. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.